Senadora Tereza Leitão. Presidente, sem querer ser impertinente, o ministro Flávio Dino está vindo? Não. Chegando. Já abriu a porta ali? Não, já está vindo, já está em alta velocidade no corredor. Então pronto. Bom, que uma das minhas perguntas é para ele. Aliás, vou fazer só uma a essa altura do horário avançado, né? Quero cumprimentá-lo, senhor presidente desta comissão, cumprimentar todos os senadores e senadoras aqui presentes e nossos convidados, cumprimentar de maneira muito especial os dois sabatinados, né? Dr. Paulo Gonet e Dr. Flávio Dino, referenciando também a indicação muito positiva feita pelo presidente Lula. Dr. Paulo Gonet, advogado, jurista, membro do Ministério Público Federal e com uma carreira dedicada ao Ministério Público e professor. Ministro Flávio Dino, advogado, político, professor, ex-magistrado, senador da República, ministro de Estado, governador, deputado federal e professor. A minha condição aqui também é de professora. Foi o magistério que me trouxe aqui. Talvez uma das profissões que mais nos expõe aos olhos dos outros. E de que outros? Crianças, jovens, adolescentes, adultos, suas famílias, comunidade, sociedade de modo geral. Mas também, talvez, essa seja a profissão que melhor nos ensine a lidar com os outros, a enfrentar desafios, plateias, conjuntos, diferentes perspectivas e sendo julgados, permanentemente julgados e julgadas. Por isso que eu quero começar parabenizando os senhores pela postura, pela calma, pela paciência, por responder o que foi perguntado e, evidentemente, pela resistência de quase 8 horas de estar aqui nos ouvindo. E talvez, senador Flávio Dino, tenha sido o magistério, a profissão de professor, que lhe fez transitar com maestria de Max Weber ao futebol, para fazer com que se entenda melhor uma ideia, porque é isso nossa tarefa, fazer com que os outros e as outras nos entendam. E ainda rematou com o Sermão da Montanha. Dizem alguns estudiosos que o Sermão da Montanha, décadas, milênios depois, foi o inspirador da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Seria a versão laica do Sermão da Montanha. Recentemente, a declaração completou 75 anos, em meio a tantas violações dos direitos humanos, em meio a tantos desrespeitos que nos desafiam. Desafiam a nós, parlamentares, desafiam aos senhores na missão atual e da próxima missão, que espero venham a desempenhar. Por isso que o meu foco é criança e adolescente, sim, na pergunta que irei fazer. Listei várias, muitas já foram respondidas, e alguma parte da minha pergunta o senhor já respondeu. O ministro Flávio Dino, que diz respeito à exposição de nossas crianças e adolescentes nas redes sociais. A exposição, a falta de regulamentação, né? Proteger nossas crianças e adolescentes em todos os canais, em todos os meios, de todas as formas, é dever nosso, de adultos. É dever nosso de adultos, responsabilidade nossa de adultos. Há muita manipulação, há rastreamentos, há planejamentos de abusos e crimes, como os que Vossa Excelência aí relatou, praticados contra crianças e adolescentes. Duas coisas nesse aspecto das redes sociais me preocupam. Primeiro, se os senhores consideram que as plataformas de mídia social, como agentes muito influentes na esfera pública, inclusive com potencial de ferirem criança e adolescente, pessoas e instituições, devem ser regulamentados. E agora, um novo componente que incide sobre isto é
a questão da inteligência artificial. Na opinião dos senhores, a inteligência artificial também deve ser regulamentada? Em que medida e como nós podemos estabelecer essa relação entre a nossa atividade de legisladores e a atividade do Procurador-Geral de Justiça e a atividade do Procurador-Geral da República e a atividade do Supremo Tribunal? São mundos modernos que transitam de Max Weber ao futebol e que precisam, portanto, ser tratados como essa realidade que bate na nossa porta sem pedir licença. Muito obrigado. Senador Flávio. Eu quero, senadora Tereza, dizer que eu me associo à homenagem feita ao magistério, aos professores, professoras do nosso país. Realmente tenho imenso orgulho de pertencer a essa categoria, já se vão 29 anos. E tenho muito carinho e fico muito, muito feliz quando encontro com ex-alunos meus, que são hoje espalhados no país todo, alguns fora do Brasil, alunos que foram aqui na UNB, na Universidade de Brasília, ou que foram na Universidade Federal do Maranhão. Sobre a questão da regulamentação, há um aspecto que eu gostaria de utilizar para responder a Vossa Excelência. Além de nós termos tudo aquilo que mencionei há pouco, no universo dos fatos, de onde nasce a necessidade legiferante, eu menciono a própria Constituição. A Constituição Federal exige, a Constituição Federal impõe, no artigo 222, parágrafo 3º, que haja tal regulação. Então, não é uma escolha. Na verdade, lá está escrito. E nós todos que aqui estamos somos executores da vontade da lei fundamental. E lá, senadora Tereza, a senhora vai encontrar o fundamento constitucional, porque lá no parágrafo 3º reclama expressamente a edição de uma lei específica sobre os chamados meios de comunicação eletrônica, quaisquer que sejam as tecnologias, com a remissão de princípios éticos que são alusivos a todos os meios de comunicação. Então, me parece que não é propriamente nenhum território de escolha, mas sim de imposição constitucional e de uma necessidade material inequívoco pelos motivos que declinei há pouco. Muito obrigado, senhora. Obrigado. Senadora, Vossa Excelência fala em adolescentes, crianças e menciona a sua condição de professora. Esses dois temas estão muito ligados à minha vida. A minha mãe, hoje com 88 anos, provavelmente assistindo aqui essa sabatina com o coração na mão, como é próprio das mães, é pedagoga de formação e dedicou a vida inteira dela a essa tarefa de cuidar da educação de crianças e de adolescentes. Então, eu tenho essa preocupação até incorporada geneticamente em mim. Há um outro detalhe interessante, eu concordo plenamente com o que o senador Flávio Dino acaba de mencionar. Eu só faria um acréscimo ainda. O artigo 227 da Constituição diz que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade. Esse é um termo raramente utilizado pelo Constituinte. Com absoluta prioridade. O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, enfim, todos os direitos necessários para um desenvolvimento autônomo de um ser humano. Eu acho que sob esse parâmetro, a gente pode ter a certeza de que é necessário proteger a criança de todos os desafios que ela pode vir a enfrentar. Agora, com relação a como vai ser feita essa proteção, isso, novamente, eu não tenho dúvida que incumbe a Vossas Excelências, ao legislador, estabelecer esses métodos, essas formas de proteger a criança e o adolescente, cumprindo o mandamento constitucional. Obrigado. Está atendida, senador? Atendida, dispenso. Obrigado. Senador Eduardo Girão. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento tanto o doutor Paulo Gonet como o senador Flávio Dino, aqui vindo a essa comissão. Vou reservar os 10 minutos
finais para o doutor Paulo Gonet para algumas perguntas, mas eu já tive a oportunidade de conversar muito com ele. Ele teve a humildade de ir ao nosso gabinete e pudemos esclarecer algumas coisas. Eu queria, senador Flávio Dino, nosso colega aqui de Senado Federal, eleito pelo povo do Maranhão. Eu entendo o senador Exalci quando coloca que parece existir duas pessoas aqui vestindo a personalidade do senhor, com todo respeito. Porque num passado muito recente, não é coisa de 15, 20 anos atrás, não, é coisa de 2, 3 meses atrás, nós tivemos a oportunidade de estar numa sessão na Comissão de Segurança Pública e numa CPMI que houve um deboche da parte do seu ministério, e o senhor representa, o titular do ministério,